Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jardel Lima e hoje eu convido vocês para juntos discutirmos sobre a educação à distância, sobre esta metodologia do ensino à distância. Tecnologia social está inserido no modelo mental de tecnologia social. Então podemos definir a tecnologia social todo produto, método, processo ou técnica criado para solucionar algum tipo de problema social, atendendo quesitos de simplicidade, de baixo custo, fácil impacto social comprovado. Então, tudo o que é de cunho social que envolve o uso da tecnologia chama-se tecnologia social. Então, na educação, a sua relação com a prática sociocomunitária reforça a criação de ferramentas auxiliando a comunidade na autonomia de suas práticas, onde ela possa atender às necessidades reais do povo daquela região. Tem uma palavra que eu marquei aqui no meu resumo, que chama-se autonomia. Mais à frente nós vamos ver que essa tecnologia social, esse quadro sociocultural, econômico e político, ele precisa estar embasado para que juntos consiga construir uma educação onde nos torne mais autônomos. E mais na frente nós vamos ver uma declaração de Paulo Freire, quando ele fala da autonomia, da nossa libertação, quando nós, enquanto estudantes, enquanto detentores do conhecimento. Então, esta modalidade tecnológica e educativa está ainda sendo estudada com mais cuidado, pois é necessário definir suas referências teórico-metodológico, ético-político, ideológicas, tecnológicas e didático-pedagógicas, o que dá justificativa para a produção dessa nova porta, desse novo meio de educação. Então, tudo isso está sendo estudado, mas hoje, no momento que nós estamos vivendo, não uma solução, mas é uma oportunidade de nós enfrentarmos com mais, sem perder a linha de raciocínio, sem perder a conectividade com as outras pessoas. Então, é a oportunidade que o momento nos dá, nós podemos tirar do momento hoje, essa oportunidade de continuar nos mantendo meio aos estudos, meio à conexão, meio à interação que nos faz pessoa, que nos faz um ser mais evoluído. Então, no início do século XXI, percebemos que a vida humana, essa grande medida, né, de projeto, esse projeto de vida, ele vem sendo impactado por essa questão tecnológica. Então, o que chamamos de educação é exatamente o processo o qual nos transformamos e transformamos o nosso entorno. É parecido com a frase do Paulo Freire, onde diz que a educação não transforma o mundo, não transforma a sociedade, mas a educação transforma o homem e o homem transforma a sociedade. Então, que nós transformamos o nosso entorno com um grau potencialmente mais elevado de autonomia, conforme nos tornamos mais educados. Um computador sozinho, ele é apenas um computador, ele é apenas uma ferramenta e ele sozinho não consegue fazer com que transcenda esse conhecimento, essa evolução, essa autonomia. Mas quando existe alguém que domina, que media essa tecnologia para um fim, seja ele qual for, tratando aqui da educação, sim, esse computador ele consegue se transformar em uma potência, em algo que realmente nos faz evoluir, que nos faz mais autônomos. Mas para isso é preciso profissionais
capacitados, que é isso que as instituições, que é isso o que o mercado procura hoje, profissionais capacitados nesta nova era. E então, a utilização sistemática que os gregos chamaram na época de tekne, certo? Essa prática que o ser humano tem de tentar preencher lacunas, de tentar preencher as suas necessidades, elevando a sua criatividade, e a elevação da sua criatividade é a consolidação de novas tecnologias. Não se engane, preste atenção, a tecnologia ela vem para melhorar a vida do homem. O homem cria tecnologia para ser servido. Essa é a linha de raciocínio da criatividade enquanto o surgimento dessas novas tecnologias. Já em termos educativos, esta marcante influência da tecnologia na sociedade não é apenas questão de se levar a tecnologia até a escola para que se obtenha melhorias de qualidade na educação, como parecem pensar alguns governos. Então, não é levar a tecnologia para a educação, para que aquela escola que tem equipamentos, que tem computadores, seja uma escola tecnológica. Não. A proposta não é essa. A proposta é potencializar o que já existe com algo que foi criado para facilitar e para trazer mais oportunidade para a nossa vida, que são as tecnologias. Uma escola, como eu já falei, um computador que não tem ninguém que saiba manusear, é apenas um computador, é apenas uma ferramenta que é incapaz de transcender, é incapaz de nos transformar. E quando falamos de comunidade, podemos nos lembrar da definição tecnológica sobre tecnologia de Bunge, que ele diz que um corpo de conhecimentos, só uma tecnologia, se e somente se é empregado para controlar, transformar ou criar coisas ou processos naturais e sociais. Então é o que eu já venho falando sobre a questão de que um equipamento é somente se um equipamento, se não tiver ninguém que saiba manusear, ok? E vamos que vamos. E aí Vieira, ele nos dá uma definição muito impactante sobre esse quadro tecnológico, essa evolução tecnológica, onde ele diz que o primeiro e o etimológico, onde definimos tecnologia como logo ou discursos da técnica. Aqui faríamos a discussão da técnica do ponto de vista das artes, né, do saber fazer, das profissões, do modo de se produzir algo. Então, a técnica é aquilo que é propriamente a técnica está ligado ao fazer, está ligado a você colocar a mão na massa. É isso que ele está tentando dizer. Porém, a tecnologia já é a metodologia, já é o modo de como você vai fazer. Então ele coloca essa linha de raciocínio sobre técnica, tecnologia, um método, metodologia, sobre como nós precisamos entender o uso dessa informação. E aí eu trago Paulo Freire agora, onde ele diz que considera a tecnologia como uma grande expressão da criatividade humana. Prova disto, desejou ser visto como um homem do seu tempo atual e não de outro tempo. Então, Paulo Freire coloca a tecnologia como uma inspiração, como algo que é produzido pela liberdade, pelo livre-arbítrio do homem, pela sua transformação, ok? E aí eu faço um questionamento para vocês. Qual a situação, se tratando da distribuição das tecnologias no Brasil e no mundo? Então, qual é essa situação?
Nós tivemos ali algumas pesquisas onde diz que no Brasil há um índice onde nós temos um computador para 2 pessoas. É algo maravilhoso, é algo que não é para todo o país. Só que a gente traz outra reflexão, mas o quanto esta tecnologia ela está concentrada, ela não é descentralizada. O uso dessa tecnologia ela é centralizada em um grupo. Eu não vou dizer um pequeno grupo, mas em um grupo que usa essas tecnologias. Mas como aquelas pessoas como a Rivânia, que eu trouxe, que eu evoquei no início ali da aula, como a tecnologia impacta essas pessoas. Então é o que eu falo sobre a tecnologia social em relação às suas desvantagens. É que a tecnologia hoje, nós temos que ter clareza que ela não impacta 100% as pessoas, 100% a sociedade, porque existe uma parcela dessa sociedade que vive à margem, que é marginalizado, vive à margem da sociedade. E antes da tecnologia, existem outras necessidades. O estudo, a CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, mostra que 79% da população mundial ainda é carente de tecnologia. E se ela é carente de tecnologia, é desencadeado muitos outros objetivos, como um objetivo que traz a metodologia da educação à distância, que é o alcance a pessoas que têm problema com deslocamento, que têm problema com distanciamento, que têm problema com tempo para estudar. Então é uma das desvantagens, entre outras que existe também, certo? Agora eu trago para vocês a educação sociocomunitária. Falaremos um pouco sobre a educação sociocomunitária. O que seria a educação sociocomunitária? A educação sociocomunitária remete quando nós falamos sobre educação sociocomunitária, o primeiro exemplo que nós citamos é a evangelização, os frades na época da colonização, dos índios. Então, é a educação salesiana. Hoje ainda existem algumas escolas que chamam-se salesiano, que vem justamente dessa nomenclatura da evangelização, da educação, quando veio, os portugueses vieram para o Brasil e aí trouxeram os frades, os padres, e começaram a fazer essa evangelização misturado com a educação, a catequização, a catequese dos índios. Então, agora vamos falar um pouco sobre a educação sociocomunitária. Como se fala de educação sociocomunitária, nos remete desde a época da colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, que vieram os padres, os frades e começaram a evangelizar os índios, a catequizar os índios. Então, remete à educação salesiana. Essa educação salesiana, hoje tem alguns colégios que chamam-se salesianos, que faz justamente menção à questão da evangelização, da catequese, desse método de educação, dessa construção de educação. Então, essa educação comunitária, ela é uma educação que vem para ser aplicada em uma sociedade, para ser aplicada em uma comunidade, e tem o objetivo, sem fins lucrativos, e tem o objetivo de fazer com que o indivíduo, fazer com que aquela sociedade ela se torne independente mediante a educação. Então, a qual em suas origens históricas fundava na articulação de uma comunidade civil, de religiosos e cidadãos, comuns em torno de projetos educativos que participou e promoveu transformações sociais em seu tempo e lugar histórico. Então, aqui fala-se sobre transformação, então é uma educação transformadora.
A educação sociocomunitária é assim, numa primeira visão, o estudo de uma tática pela qual a comunidade intencionalmente busca mudar algo na sociedade por meio de processos educativos. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho uma problemática naquela sociedade, eu busco a educação, eu busco os meios educativos para solucionar, para tentar resolver aquele problema, certo? Segundo o Rigo, ele diz que um educador com modo sociocomunitário deve ter uma profunda confiança no educando. Quero chamar vocês para juntos refletirmos sobre esta colocação. Um educador com um modo sociocomunitário deve ter uma profunda confiança no educando. Por quê? Porque nós vimos que uma das características é que o aluno ele seja autônomo. Então, o professor precisa trabalhar a sua metodologia, a sua didática, para que o aluno se torne autônomo do seu próprio conhecimento. Ele tem que acreditar nas experiências que ele faz para entender o mundo e nas suas capacidades que desenvolveu para sobreviver, confiar que pode colaborar para que os entendimentos de seus educandos possam ser expandidos. Então, ele trabalha em função do educando, para que ele consiga entender a sua libertação, o seu papel enquanto estudioso, enquanto educando, ok? Então, a concepção da educação sociocomunitária, considerando a filosofia industrial, educar para a autonomia, para a emancipação e para a transformação social. Então, quando se fala de educação comunitária, se fala de uma educação para libertar, para emancipar, para a transformação social. Para a educação, o emancipar-se significa libertar-se. E aí eu trago aqui Paulo Freire, na sua obra Pedagogia do Oprimido, quando ele diz que a função, qual é o papel do oprimido e qual é o papel do opressor. Quando Paulo Freire diz que o opressor e o oprimido têm papéis diferentes. Porém, o oprimido, ele precisa entender que ele precisa se libertar. E ele precisa libertar primeiro a si e depois libertar o opressor. Se o oprimido ele pensa em se libertar e futuramente transformar-se em um opressor, ele não está se libertando, ele está se enganando, ele está querendo tomar o lugar do opressor e aí ele não está cumprindo com o papel transformador, conforme prega a educação comunitária, a educação comunitária, sociocomunitária. A educação sociocomunitária tem por objetivo a emancipação e a autonomia do sujeito, dando-lhe ensejo a transformação social. Então, Paulo Freire coloca muito bem na sua obra, e quando ele diz que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A educação tem como objetivo libertar o educando para a realidade opressiva e da injustiça. Ele precisa entender qual é o seu papel na sociedade, na educação, que não é tomar o lugar do opressor, mas é vencer a injustiça. É vencer a forma opressiva, ok? Eu quero deixar para vocês um tema que é a educação à distância como tecnologia social no contexto de educação sociocomunitária. Então, qual é essa educação à distância tecnológica no contexto socioeducacional, num contexto sociocomunitário? Então, preciso que vocês leiam também o material para juntos estarem embasados nesse conceito, nesse link entre esses três assuntos que nós acabamos de falar, certo? Então,
eu quero falar aqui para vocês de um último assunto, que é o professor 2.0. O que seria um professor 2.0? Então, explanando de forma rápida e objetiva, professor 2.0 é o que nos fala hoje, é o que a mídia nos fala hoje. Professor 2.0, ele surge ali da Web 2.0. E o que é o Web 2.0? Até então, ali no início da década de 2000, a internet ela era apenas uma ferramenta de pesquisa, ela não era uma ferramenta de interação, não era uma ferramenta de comunicação. E então começaram a surgir as plataformas de comunicação social e então a internet ela passa para a Web 2.0, onde ela proporciona tanto a questão da pesquisa quanto a questão da interação entre as pessoas, as redes, o Facebook hoje, começou com o Orkut, com o MSN, então hoje nós temos o Facebook, nós temos o Instagram. Então, nos dá essa possibilidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Então, tá aí o Web 2.0. E essa relação que nós temos com as outras pessoas, nós não precisamos estar no mesmo lugar, nós estamos nos relacionando em lugares diferentes, em ambientes diferentes, em horários diferentes. Então, está aí a relação com o professor 2.0, que é um profissional que hoje precisa dominar as tecnologias da comunicação, da interação, para interagir com o aluno, certo? De forma síncrona, de forma assíncrona. Então, esse professor 2.0, ele é diferente de um professor, vamos dizer, tradicional. A sua aula é diferente porque ele tem mais conteúdo para mostrar, ele tem mais possibilidades de montar a sua aula, de montar a sua estrutura. Então, ele entende mais sobre essa nova era, sobre a era digital. A linguagem é diferente, é uma linguagem dentro do contexto social, é uma linguagem dentro de uma indústria, de um comércio que trabalha com essa tecnologia, com as tecnologias. Então, há uma diferença entre a técnica e o método de um professor tradicional para um professor 2.0. Então, a dica que eu dou, pessoal, é que nós, digo eu que nós somos eternos estudantes, então a dica que eu dou é que, se vocês não têm, façam um curso sobre tecnologia digital, façam um curso para aperfeiçoamento. Nós, enquanto mestrando, enquanto aprender a enquanto nós temos essa filosofia de buscar mais qualidade no nosso aprendizado, no nosso ensino, nós precisamos dominar essas tecnologias que nos proporcionam um maior campo, um maior acervo de conteúdo, certo? E aí eu encerro a aula com um pensador, Charles Darwin, que ele diz que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis, as que melhor se adaptam às mudanças. A tecnologia, ela nos proporcionou isso, nos proporcionou essa evolução. Se não fosse a tecnologia, eu não estaria fazendo o meu curso na Universidade de Harvard, que é uma universidade bastante conceituada. Então, preste atenção. Então, nós precisamos interagir, nós precisamos ter na nossa mente, na nossa filosofia de vida, a aceitação de que a tecnologia ela vem também para nos transformar e assim nós transformarmos também a sociedade, assim também o mundo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Continue com os estudos, lembre das indicações dos livros, leitura obrigatória, e assim você vai conseguir estar ali no topo do sistema, de um sistema mais interacionista, de um sistema mais evoluído com a inserção das tecnologias. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.